Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero dividir com você uma história difícil, daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Mas tem coisas que o tempo não cura. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato. Eu sempre achei que minha família era normal. Cresci achando que meus pais eram um casal feliz, naqueles que brigavam de vez em quando, mas se amavam. Meu pai era reservado, mas muito trabalhador. Minha mãe, ela era a base da casa. Forte, carinhosa, presente. Tudo parecia no lugar. Até aquele dia. Era uma terça-feira, por volta das 3 da tarde. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era o número da minha tia Vera, irmã da minha mãe. Não falávamos com frequência, então aquilo já me causou um leve incômodo. Atendi, meio sem saber o que esperar. Ela disse com a voz trêmula: "Filha, você precisa vir aqui em casa. Tem algo que você precisa saber." Meu coração disparou. Peguei minhas coisas, pedi para sair mais cedo e fui direto para a casa dela. Quando cheguei, percebi que ela estava chorando. Os olhos vermelhos, mãos suando frio. Me ofereceu um café, mas eu recusei. Sentei no sofá e pedi: "Tia, fala logo, o que está acontecendo?" Ela hesitou por alguns segundos, até que soltou a frase que tirou o chão dos meus pés. "A mulher que você chama de mãe não é sua mãe biológica." Eu congelei. Meu cérebro não processou aquilo de imediato. Eu ri, nervosa, achando que era uma brincadeira de mau gosto, mas tia Vera estava séria, com os olhos marejados. Ela continuou: "Você foi adotada, minha filha. A sua mãe biológica era minha prima, e ela morreu no parto. Sua mãe e seu pai decidiram criar você como filha deles, para evitar mais sofrimento na família." Meu mundo parou. Durante 28 anos, eu vivi uma mentira? Eu amava minha mãe com todas as forças, e de repente, ela não era quem eu pensava. Como puderam esconder isso de mim? Eu me levantei e fui embora sem dizer uma palavra. Precisava de ar. Precisava pensar. Naquela noite, não dormi. Lembrei de cada momento da minha infância, dos carinhos da minha mãe, das broncas, dos abraços, das risadas. Tudo aquilo era real ou era só parte de uma encenação? Na manhã seguinte, levantei com o estômago embrulhado. Cada passo em direção à casa dos meus pais parecia mais pesado que o anterior. Toquei a campainha com a mão trêmula. Minha mãe abriu a porta sorrindo como sempre. A mesma expressão carinhosa de todos os dias. E ali estava eu, diante da mulher que me criou, mas que, segundo a minha tia, não era a mulher que me deu a vida. "A gente precisa conversar." Ela percebeu no mesmo instante. O sorriso sumiu. Me olhou fundo nos olhos e disse: "A Vera te contou, né?" Ela não negou. Nenhuma desculpa, nenhuma tentativa de esconder, apenas um suspiro profundo, como se estivesse esperando por aquele momento havia anos. "Sim, filha. Eu te criei como minha porque eu te amei desde o primeiro dia em que te segurei no colo, mas eu não te pari." Ela se sentou no sofá, olhando para o chão, como se carregasse o peso do mundo nas costas. "A sua mãe biológica era minha prima em primeiro grau, a Juliana Martins. Ela era muito nova, só tinha 19 anos. A gravidez foi complicada e ela acabou morrendo durante o parto. Foi horrível." Eu chorei. Porque mesmo que aquela mulher não tivesse me dado a vida, ela me deu tudo o que eu precisava: amor, cuidado, dignidade. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia traída. Como você esconde um segredo desses por quase 3 décadas? E por que nunca me contaram? Eu tinha o direito de saber. Ela enxugou os olhos e respondeu: "Porque eu tinha medo de te perder. Eu achava que se você soubesse ia me odiar, e eu não suportaria isso." Ficamos em silêncio por alguns minutos.
Eu queria abraçá-la, mas algo dentro de mim impedia. Era como se uma parede tivesse sido erguida entre nós, e eu não sabia como derrubá-la. Saí da casa dela e fui direto ao cemitério. Precisava conhecer o túmulo da mulher que me deu a vida. Liguei novamente para a tia Vera e pedi para ela me levar. Chegando lá, vi pela primeira vez o nome Juliana Martins de Andrade, gravado em uma lápide simples, com flores já murchas ao redor. Me ajoelhei e chorei. Chorei por não a ter conhecido, pela vida que ela perdeu e pela confusão que tomou conta da minha alma. Naquela noite, escrevi uma carta, para mim mesma, para tentar organizar os sentimentos. Querida eu, sim, você viveu uma mentira, mas também viveu um amor que talvez nunca fosse possível de outro jeito. Se essa história tá te tocando até aqui, se inscreva no canal, isso ajuda muito a continuar trazendo relatos reais como esse. Comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Nos dias que se seguiram, eu me senti suspensa no tempo, como se estivesse assistindo minha própria vida de fora. Trabalhar, comer, dormir, tudo parecia automático. A única coisa que me consumia era uma pergunta: quem era meu pai? Voltei até minha mãe e, pela primeira vez, ela hesitou. Isso eu não sei, filha. Juro por tudo que é mais sagrado. Mas eu percebi nos olhos dela que havia algo escondido ali. Não era só dor, era medo. A Juliana me contou que foi uma única noite com um cara mais velho. Ela nunca falou o nome. Disse que ele era casado. Foi como levar um soco no estômago. Você tá me dizendo que eu sou filha de um homem casado? Ela assentiu, e naquele momento a ficha caiu. Era por isso que todo mundo sempre teve tanto medo de contar. Comecei a juntar as peças. Perguntei a Vera, perguntei a outras primas. Ninguém dizia nada, até que encontrei uma pista. Uma carta antiga da Juliana guardada dentro de um álbum, datada de 1996. Ele disse que não podia ficar, que me amava, mas não podia arriscar a família dele. Eu estou perdida, mas não consigo odiá-lo. E o mais surpreendente, a carta terminava com uma assinatura, com amor, J. E eu sabia que aquele J não era da Juliana, era de João. João era o nome do melhor amigo do meu avô, um homem que frequentava minha casa quando eu era criança, sempre trazendo presentes, sempre gentil demais comigo. Meu coração congelou. Confrontei minha mãe. É o João, não é? Ela engoliu em seco. Eu não posso afirmar, filha, mas sim, todos sempre suspeitaram. Eu gritei, chorei, senti nojo, raiva, abandono. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, imaginando minha vida inteira baseada em segredos, em mentiras ditas para me proteger. Mas a verdade é que aquilo só destruiu a imagem que eu tinha das pessoas que me criaram. Mesmo sem querer, eu passei a olhar para minha mãe com desconfiança, para minha família com um misto de pena e ressentimento. Dias depois, bati à porta do João. Ele estava velho, mas ainda lúcido. Eu sou a filha da Juliana. Ele abaixou os olhos. Demorou uns segundos e disse: eu sei. Eu não esperava essa resposta. Por que o senhor nunca me procurou? Nunca quis saber? Ele suspirou fundo. Porque eu fui covarde. Porque me escondi atrás da minha vida perfeita e deixei sua mãe morrer sozinha. Ela merecia mais, e você também. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal. A sua participação é muito importante para que outras pessoas encontrem coragem de falar suas verdades também. Comenta aqui se você já viveu algo parecido e em quem a sua mãe-vó se inspirou. Depois daquela conversa com o João, eu não voltei a vê-lo. Ele me deu um abraço rápido com os olhos marejados e entrou de volta em casa. Nunca pediu desculpas, nunca me procurou de novo. E por mais estranho que pareça, eu não esperava que fizesse isso. Aquela não era uma história de reconciliação. Era uma história sobre aceitação. Passei meses digerindo tudo. Tentei escrever uma carta para ele, mas rasguei. Tentei conversar com minha mãe, mas me doía vê-la tão pequena diante da culpa. Ela chorava muito.
Eu só queria te proteger e no fim te machuquei. Foi nesse momento que eu percebi. Ela também era vítima daquela escolha covarde. A Juliana, minha mãe biológica, havia sido deixada sozinha e a minha mãe do coração fez o que pôde com os recursos que tinha. Demorei, mas perdoei minha mãe. Não foi fácil. Tive que lidar com mágoas profundas. Mas com o tempo, entendi que ela me amou de um jeito que muitas mães não amam seus próprios filhos de sangue. Passei a visitar o túmulo da Juliana, deixava flores, conversava com ela. Sentia que, de alguma forma, ela me ouvia e me acolhia. Hoje, 28 anos depois daquele nascimento cheio de segredos, eu sou uma mulher em reconstrução. Já não carrego mais aquela raiva sufocante, mas não romantizo a dor. O que vivi deixou marca, sim. Me ensinou que família vai muito além de laços de sangue e que o silêncio pode destruir muito mais do que a verdade jamais destruiria. Às vezes alguém me pergunta: você queria ter conhecido sua mãe verdadeira? E eu sempre respondo: eu conheci. Ela morava na minha casa e usava o nome de irmã. Isso ainda me quebra por dentro. Mas também aprendi algo poderoso. A dor não some, ela muda de forma. E hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que sobreviveu à mentira, que transformou o segredo em força e que ainda chora, mas não se cala mais. Essa foi a minha história. Obrigada por ouvir. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima!